Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí, bem animados para a aula de hoje? Então, vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo da legislação específica para esse concurso da ALEMA. Estamos aí trabalhando com o Estatuto dos Servidores Públicos do Maranhão, a Lei 6.107, e vamos trabalhar na aula de hoje com afastamentos, tempo de serviço, porque, como regra, o servidor público ele não pode se afastar do trabalho dele, isso é a regra. Só que aí tem afastamentos que são permitidos, e o interessante é você conhecer aqueles afastamentos que serão concedidos sem o prejuízo da remuneração, com prejuízo da remuneração, e esses aqui, ó, com ou sem prejuízo da remuneração. Vai depender da situação. Então, começando aqui, o servidor poderá se afastar sem prejuízo da remuneração. Então, significa que ele vai se afastar e vai continuar recebendo a remuneração dele por até 8 dias, por motivo de casamento, até 8 dias em decorrência de falecimento. Aqui é a questão do luto, de cônjuge, companheiros, pais, madrasto, padrasto, pais, filhos, menor sobre guarda ou irmãos. Você tem que tomar cuidado, às vezes, quem é que entra nessa categoria, né? Que, por exemplo, primo, tios, já não entra aqui. Doação de sangue por 1 dia e por motivo de alistamento eleitoral por até 2 dias. A legislação acha mais, assim, importante votar, tirar o título de eleitor do que doar sangue, né? Que por motivo de alistamento eleitoral tem até 2 dias. Para doar sangue é só um. Doar sangue você passa mal, fica ali ruim, é só 1 dia. Agora, para tirar o título... Agora, isso aqui acabou muito, né? Porque hoje você tira o título é pela internet, mas se precisar ir lá, tirar o título, regularizar, recadastramento, alguma coisa, até 2 dias aí. Quando requisitado pela Justiça Eleitoral, ou quando convocado para integrar a mesa receptora ou junta apuradora. Aqui nesses dois casos é quando, por exemplo, você vai ser mesário, presidente da sessão, e aí você vai ser requisitado muitas vezes quando quem já foi mesário sabe que tem que participar de reuniões. E aí o servidor público vai participar dessas reuniões, ele vai se afastar do serviço dele sem prejuízo da remuneração. Também, quando ele for estudante, como incentivo à sua formação profissional, vamos estudar como é isso daqui, realizar missão ou estudo em outro ponto do território nacional ou exterior, participar de curso de doutorado, mestrado, especialização, aperfeiçoamento do Estado. Quando mãe de excepcional, isso aqui é uma coisa que nem deveria estar dessa forma, né? Esse termo, mas a legislação às vezes é antiga e ainda continua utilizando. E para exercer a atividade político-partidária. Esses aqui são os afastamentos que são concedidos sem prejuízo da remuneração. A pessoa continua recebendo a remuneração. Muito cuidado com esse daqui, porque ele ficou um pouco complicadinho aqui, mas se na hora da prova falar, para exercer a atividade político-partidária, afastamento sem prejuízo da remuneração. Esse afastamento aqui é para a pessoa ser candidato a um cargo eletivo. Quando ela ganha a eleição, aí já é outro afastamento, que é o que tem aqui, que é com ou sem prejuízo da remuneração, que é para exercer mandato eletivo. Então, cuidado, porque se na prova falar exercer atividade político-partidária, é sem prejuízo da remuneração. Você entende? É a licença para a pessoa concorrer a um cargo eletivo. Já se ela foi eleita, aí vai ser com ou sem prejuízo da remuneração. Vamos analisar o porquê disso daí. O inciso segundo traz o afastamento que é com prejuízo da remuneração, que é quando se trata de afastamento para o trato de interesse particular. Isso daqui, quando ele fala com prejuízo, é porque é não remunerada, a pessoa não recebe nada, né? O afastamento para tratar de interesse particular. E aí, com ou sem. Professor, como assim, com ou sem? É porque tem situações que a pessoa vai recebendo a remuneração, tem situações que ela não vai receber. Professor, mas quer dizer que se eu for eleito para um mandato eletivo, eu vou perder minha remuneração? Não é que você vai perder, é por conta do seguinte, em algumas situações que eu vou explicar agora, você não vai receber o que você ganha no cargo público, você vai receber no cargo eletivo. Você vai receber lá como deputado, como senador, beleza? Então, eu vou até passar logo aqui para explicar isso daí. Deixa eu procurar aqui. Cadê aqui? Artigo 168, que trata sobre isso daí. E aqui o ponto que você tem que entender é o seguinte, a gente tem que estudar isso daqui pensando
no correto, pensando no mundo das maravilhas, no Alice nos Países das Maravilhas. Por quê? Porque se a gente for pensar, às vezes, como na prática, né? Tipo, o cara é deputado, o cara recebe isso, recebe aquilo, não sei o quê. Não, 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 não. Vamos pensar, quem fez a lei pensou dessa forma. Então, você precisa pensar dessa mesma forma para poder acertar a questão na hora da prova. Por quê? Quem vai ser candidato para um cargo eletivo, a regra é que o cara vai ganhar a remuneração dele lá. Então, eu sou deputado, eu vou ganhar a minha remuneração de deputado. E outra coisa, a questão de cargo eletivo, de mandato eletivo, muitas vezes é a pessoa que está ali para servir. A pessoa está ali porque gosta de servir a sociedade. Como eu falei, vamos pensar. Se você for pensar aquela ideia, é para roubar, é para não sei o quê, você não vai entender isso daqui. Então você tem que pensar, então vamos lá. E aí o que acontece? Então, no pensamento bom, a pessoa está lá para servir e tudo, tranquilo. Muitas vezes, o cara, vamos supor, ele ganha, vamos supor, 15 mil. Ele é um servidor público e ganha 15 mil. E aí ele foi eleito deputado estadual, por exemplo. E o deputado estadual, só que a título de exemplo, ele só recebe, vamos supor, 12 mil de subsídio. O cara foi eleito prefeito. E o prefeito só ganha 8 mil. O cara foi eleito vereador. E o vereador só ganha 5 mil. Pronto. Então é o seguinte, o cara ganha 15 mil, o servidor público ganha 15 mil, mas ele agora quer servir a sociedade e foi eleito deputado estadual. O deputado só ganha 12. O que vai acontecer aqui? Nesse caso, ele vai ter que receber o que ganha o deputado estadual. Ele vai receber 12. Ele vai perder, nesse caso aqui. Beleza? Então, aqui é com prejuízo da remuneração. Ele tem o prejuízo do que ele ganha lá no serviço público. Ele vai ganhar o que ganha o deputado estadual. Se ganhar mais, tudo bem. Não, ganha 18 mil, tudo bem. Se ganhar menos, ele vai ter que receber o menos. Tranquilo? Isso é a regra. Isso é para você entender como é que funciona. Já aqui, prefeito ganha 8 mil. Nesse caso, o prefeito ele pode optar pela remuneração. Como assim? Ele pode chegar e dizer, não quero ganhar como prefeito, eu quero ganhar o que eu ganho no serviço público, eu quero continuar ganhando os 15 mil. Aí tudo bem, aí ele não recebe o subsídio do prefeito, ele recebe o que ele ganhava lá no serviço público. E o vereador, professor? O vereador é a melhor coisa que existe. Por quê? Porque se existir compatibilidade de horário, então se tiver a compatibilidade de horário, que eu vou já explicar direitinho isso, ele recebe os dois. Ele recebe tanto os 15 mil como os 5 mil, ganha 20 mil aí. Agora, se não tiver compatibilidade de horário, aí ele vai ter que optar. Beleza? Então, por isso que é com ou sem remuneração. Porque nesse caso aqui, por exemplo, é sem remuneração. Tem prejuízo da remuneração do cargo público. Ele vai ganhar lá no cargo eletivo. Beleza? Então, voltando aqui agora para a lei. Olha o que diz. Então, o servidor investido em mandato eletivo vai aplicar o quê? Se for um mandato federal ou estadual. Aqui, por exemplo, presidente da República, governador, deputados de forma geral, senador. A pessoa vai ficar afastada do cargo e vai receber a remuneração do cargo eletivo. Se a pessoa for eleito prefeito, ela vai ser afastada do cargo também, mas é facultado optar pela remuneração. Então, se eu sou servidor público e fui eleito, por exemplo, presidente, governador, deputado estadual, deputado federal, deputado distrital, senador, eu vou ter que me afastar. Eu não posso continuar no cargo público e exercer a função de deputado ao mesmo tempo. Não, me afasto. Enquanto eu estou ali na política, eu fico afastado do cargo público. Se eu fui eleito prefeito, da mesma forma, eu vou ter que me afastar. Não tem como eu continuar exercendo minha função no serviço público e exercendo a função de prefeito ao mesmo tempo. Eu me afasto do serviço público e vou exercer a função de prefeito, mas aqui eu posso optar pela remuneração, no exemplo que eu expliquei anteriormente. Já se for vereador, se o servidor público for eleito vereador, havendo compatibilidade de horário, ele vai receber as vantagens de seu cargo sem prejuízo do cargo eletivo. Aquela situação que eu falei que fica com os dois.
Professor, mas o que é essa compatibilidade de horário? Aqui é o seguinte, em muitos locais, a sessão da Câmara Municipal, possivelmente na sua cidade pode ser assim, é no sábado, sábado à noite. Então, dá para a pessoa trabalhar de segunda a sexta no serviço público e sábado está lá na sessão. Pronto, tranquilamente. Existe a compatibilidade de horário. Aí, beleza. Mas já tem outros locais, São Luís, Teresina, que as sessões muitas vezes são 3 vezes por semana pela manhã. E aí já bagunça o meio de campo. Porque como é que a pessoa vai estar lá na sessão, na terça-feira pela manhã, por exemplo, no serviço público? Aí não vai dar para conciliar. Aí, nesse caso, se não existir compatibilidade de horário, aí eu vou aplicar a norma do inciso anterior. Vou aplicar o quê? Vou aplicar a norma do prefeito. Então, você pensa assim, o servidor público foi eleito vereador. O que é que vai acontecer? Tem compatibilidade de horário? Dá para ficar nos dois? Dá. Então, recebe dos dois. Fica nos dois, recebe dos dois. Não tem. Utiliza a regra do prefeito. Qual é a regra do prefeito? Ele vai ter que se afastar do cargo público, mas ele pode optar. Ele pode chegar, não, o vereador ganha pouco, quero continuar ganhando o que eu ganho lá no serviço público. Tranquilo? Então, cuidado com isso. Só para a gente finalizar aqui esse tópico, o tempo de serviço ser contado para todos os efeitos, exceto a promoção por merecimento ou avaliação de desempenho. A pessoa está lá no cargo público, né? No cargo eletivo, aliás, o tempo de serviço ser contado ali como tempo de contribuição na questão da Previdência. A pessoa, vamos supor, os professor Soares, servidor público, passou 8 anos como senador. Aqueles 8 anos que eu passei como senador, ali vai contar como tempo de contribuição. Quando eu for me aposentar, vai contar. Mas esses 8 anos que eu fiquei lá como senador, não vai contar por quê? Promoção por merecimento, por exemplo. Porque na promoção por merecimento, a pessoa faz por merecer, né? Podemos pensar assim. Então, não vai contar. E também não vai contar para avaliação de desempenho. Como assim, professor? Porque pode acontecer uma situação dessa, a pessoa está no estágio probatório ainda. E nesse caso, o estágio probatório fica suspenso. Então, vamos supor, estou lá trabalhando, você passou aí no concurso da Alema, e aí está ali junto com o deputado disse, eu vou lhe candidatar a vereador. E aí você está com 1 ano ali, 2 anos, né? Que é a eleição agora 2022, e ele candidatou vereador, ele candidatou, gostou de você, do seu serviço, ele lançou prefeito, vereador aí de uma cidade, e você foi eleito. Você está com 2 anos na Lema. Aí, nesse caso, com 1 ano, por exemplo, se você foi eleito e se afastar do cargo, vai suspender o seu estágio probatório, como para aí. Não vai ser, aquele tempo não vai ser contado. Então, cheguei há 3 anos aqui. Não, mas como você está lá no cargo eletivo, está afastado, quando você voltar do cargo eletivo, é que vai continuar aquela contagem. Beleza? Então, é como se fosse assim, você está aqui, trabalhou 2 anos, por exemplo, e foi eleito prefeito. Aí foi eleito e reeleito. Então, você passou 8 anos como prefeito. Aí perdeu a eleição, logicamente não pode mais ser candidato a prefeito, aí vai voltar. Quando você voltar para o serviço público, aí vai ser 2 anos e 1 dia. Aí é que volta a contar o seu tempo de serviço para a questão da avaliação de desempenho, para a questão da estabilidade, beleza? No caso, como eu expliquei aqui o parágrafo 2º, no caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Previdência como se o exercício estivesse. É a questão que vai contar como tempo de serviço. E um tópico interessante, ó, o servidor que está nesse caso aqui, que está investido em mandato eletivo, ele não vai ser promovido por merecimento, mas pode ser promovido por antiguidade. Não existe essa proibição. E um tópico bem interessante, parágrafo 3º, o servidor investido em mandato eletivo não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato. Como assim, professor? No concurso da Alema, como eu disse, já falei várias vezes, né, muitas vezes a sede é em São Luís, não tem nem como a gente utilizar muito esse exemplo. Mas vamos pensar um concurso aí do Tribunal de Justiça do Maranhão. Aí a pessoa está lá no Tribunal de Justiça do Maranhão e foi eleito vereador em Caxias. E aí, muitas vezes, o governador, junto ali com o presidente do tribunal, ele trabalha em Caxias também. Aí, tudo beleza, né? Show de bola, fica nos dois, recebe dos dois. Só que no serviço público, meu patrão, isso aqui gera uma inveja, gera uma perseguição do tamanho do mundo. E aí poderia chegar a possibilidade, como eu falei, o governador, o presidente ali do Tribunal de Justiça, conversar os dois, bora remover. Tira ele de Caxias. Joga ele para São Luís, joga ele para Imperatriz, joga ele para Balsas, no Maranhão,
para ele não ficar nos dois, para ele perder o mandato dele, por exemplo, ou então para ele sair do serviço público. Não pode. O servidor que foi investido em mandato eletivo, ele não pode ser removido ou redistribuído de ofício para a localidade diversa onde ele exerce o mandato. Então, enquanto ele estiver lá no mandato de vereador em Caxias, ele não vai poder ser removido ou redistribuído de ofício. É uma garantia que o servidor público tem. Beleza? Então, voltando aqui, eu pulei para explicar esse tópico. Também vai ser com ou sem remuneração, para exercer cargo em comissão, direção e assessoramento. Aqui da mesma forma, por que ele fala com ou sem? Não é que o servidor vai perder 100%, né? É porque depende. Pode ser que você vá ocupar um cargo em comissão, que o que você recebe aqui, você não vai receber, você vai receber lá do cargo em comissão. Mas pode ser que você vá ocupar um cargo em comissão e você continua recebendo o que você ganha no serviço público, né? Vamos supor que você foi cedido para outro local, por exemplo, uma situação desse tipo. Tranquilo? Então, cuidado com esses detalhes que pode ser pegadinha de prova. O artigo 156, ele vai trazer um percentual que não pode exceder de 5% o total de servidores afastados aí na linha B e C. O que é essa linha B e C? É isso daqui. É o servidor que vai realizar uma missão ou estudo em outro ponto do território nacional e participar do doutorado, mestrado, especialização. Então, nesse caso, vamos supor, se eu tiver 100 servidores naquele órgão, o máximo é que 5, né? 5% podem se afastar para realizar uma missão, um estudo, para fazer um curso de doutorado, mestrado, especialização. Chegou lá o sexto, 6 pessoas, não pode. Já dá 6%. E aí vai ter que esperar alguém voltar para acontecer. Isso aqui é só na teoria, porque na prática, para a administração liberar a pessoa para fazer isso aqui, menino tem a confusão, beleza? Mas aí na hora da prova é teoria, né? E aí nesse caso, não pode exceder de 5% do total de servidores lotados no órgão da entidade, nesses afastamentos aí. O artigo 157, ele vai apenas confirmar o que foi falado e trazer, acrescentar mais um pouco, porque ele fala o servidor candidato a mandato eletivo ou classista não poderá ser redistribuído a qualquer título a partir do registro de sua candidatura. Aqui alguns pontos. No que eu expliquei para vocês, aqui a pessoa já foi eleita. E aí ele fala, o servidor investido em mandato eletivo. Nessa situação que nós estamos explicando agora, a pessoa é candidato ao mandato eletivo ou classista. Mandato classista de entidade de classe, sindicato, associação de classe. E aí, como o cara bate muito, né, o sindicato é feito para bater, entre aspas, né, para brigar pela categoria. Às vezes essa briga pode não ser vista com bons olhos pelos chefes aí, né? Então, por isso que tem essa garantia. Aquele que é candidato a um mandato eletivo ou classista não poderá ser redistribuído. Não falou da remoção, né? Vacilou aqui. Teria que ter colocado remoção também. A partir do registro da sua candidatura. Então, o cara registrou a candidatura, mandato eletivo ou mandato classista, não interessa se vai ser eleito ou não, mas no momento que ele está ali como candidato, ele não pode ser redistribuído. Beleza? O afastamento que não depende de autorização formal deverá ser anotado na ficha funcional do servidor mediante documentação comprobatória, indicando data do início do termo e sua causa. Essa aqui é a questão do afastamento que não depende de autorização formal. O que significa isso? Porque alguns afastamentos precisam de uma autorização formal, precisa de uma formalidade, como, por exemplo, desculpa, para participar do curso de doutorado, por exemplo. Precisa comprovar, não vou chegar lá, eu quero me afastar para fazer doutorado. Sim, cadê? Mostra aqui que você passou, mostra... Eita! Mostra que você passou, mostra que você foi selecionado, né? Da mesma forma, casamento, mostra que você casou, cadê a comprovação? Um dia eu era chefe da repartição, e aí o cara chegou, não, eu casei, eu quero os 8 dias de folga. Eu disse, me traga uma comprovação, me traga algum documento da igreja, algum documento do cartório, união estável, nem que seja nem uma foto, meu patrão, do seu casamento. Aí não, aí o cara tava só com Miguel, disse que depois trazia, nunca mais trouxe. Eu também não dei a folga. Ora, mas rapaz, eu sou legalista, Caxias, nem de jeito nenhum. Mas na foto nem me convidou para o casamento, sou seu chefe, você nem me convidou. Não, 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 de jeito nenhum. Não vai ter, beleza? Só que já tem outros afastamentos que às vezes não precisa dessa comprovação formal, dessa autorização formal, né? Aí nesse caso, eu vou ali, às vezes se afastar para
comprar uma coisa, fazer isso. Aí só anota ali na ficha funcional do servidor. Beleza. Aqui um tópico interessante. Poderá ser autorizado afastamento de até 2 horas diárias para o servidor frequente curso regular de primeiro, segundo ou ensino superior. Aqui a lei falou de forma mais antiga, primeiro, segundo e terceiro grau. Aí seria ensino, por exemplo, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Isso aqui sempre muda, né? A lei de diretrizes base da educação, mas é basicamente isso. O cara estuda, né? Vai ser autorizado aí o afastamento dele por até 2 horas, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e do órgão, sem prejuízo do exercício do cargo. Mas para isso, vai ser exigido dele uma compensação de horário. Como assim? Como foi até visto aqui, ó. O servidor vai ter direito sem prejuízo da remuneração quando estudante, como incentivo à sua formação profissional. Então, um dos, né, afastamentos é esse daqui. Não é só ele, mas é um dos, é esse daqui. Acontece muito com curso superior. E às vezes a pessoa nem sabe que tem esse direito, né? Às vezes tranca o curso quando passa no concurso, às vezes desiste. Mas vamos supor, você fez geralmente quem é concursado, né? Ou quem é concurseiro também, que já pensa em virar concursado, quando vai fazer um curso, bota à noite. Só que às vezes tem uma cadeira que é à tarde, tem uma disciplina que é à tarde. O que acontece muitas vezes? A pessoa perde a disciplina, já vi várias vezes. Mas não, a pessoa pode pedir esse afastamento, né? Chegar para o chefe, mostrar, tá aqui, ó. Felizmente, o meu curso é à noite, mas eu tenho uma disciplina à tarde, tenho uma disciplina pela manhã. E aí vai ser autorizado aí até 2 horas diárias para ele se afastar. Também, se o servidor público estiver no ensino fundamental também, ensino médio, escola de jovens e adultos, sei lá, também, até 2 horas. Só que ele vai ter que compensar isso daí. E aí ele não vai perder a remuneração dele. Compensar como, professor? Ora, se ele saiu, vamos supor, é só um dia na semana que ele tem que sair. A segunda-feira ele sai lá, tem 2 horas ali, ele vai para a faculdade, depois volta. Vamos supor, na terça-feira ele vai ter que trabalhar 2 horas a mais. Não obrigatoriamente na terça-feira. Pode ser que ele trabalhe meia hora a mais na terça, meia hora a mais na quarta, na quinta, na sexta, para pagar essas 2 horas. Enfim, o que interessa é que ele vai ter que compensar, ter que trabalhar um pouquinho a mais para poder compensar esse afastamento. Beleza? Tranquilo. Também aqui outro afastamento. Será autorizado afastamento desse funcional nos dias em que o servidor tiver que prestar exames para ingresso em curso regular de ensino e prestação de concurso público. Aqui um pouco sem aplicação, porque o concurso geralmente é de domingo, né? E aí 90% dos servidores públicos não estão trabalhando no domingo, mas às vezes quem trabalha de plantão está. E aí, se a pessoa fazer um concurso no sábado, como já teve provas de concurso no sábado, no domingo, e ela tiver de serviço, vai ser autorizado aí o afastamento dela para prestar esse exame aí, um vestibular, um concurso público que a pessoa vai fazer. Beleza. Outra situação aqui do servidor público estudante. Servidor que mudar de sede no interesse da administração. Vai ter direito aí matrícula em instituição congênere, em qualquer época, independente de vaga. Isso aqui também se aplica aos filhos, enteados que vivem sob a sua companhia. Agora, cuidado. Aqui é o servidor que foi removido, por exemplo, no interesse da administração, de ofício. Aquele servidor que pede a remoção dele não vai ter direito a isso. E é direito de quê, professor? De levar à faculdade, podemos dizer assim. Só que você tem que tomar cuidado com um detalhe. A lei fala o quê? A lei diz que tem que ser entidade congênere. O que é congênere? Congênere é do mesmo gênero, da mesma espécie. Então, é público, público, privado, privado. Se você faz uma faculdade privada, uma faculdade particular, você foi removido de ofício, você vai ter direito a fazer matrícula lá na nova sede em uma faculdade particular. Se você faz uma faculdade pública, você vai ter direito a fazer uma pública. Em regra, não é possível você sair, por exemplo, de uma particular e ir para uma pública. Não. A jurisprudência, o STF, passou a admitir isso daí. A lei não está falando aqui agora disso, mas o STF admitiu isso daí em uma situação. Quando? Por exemplo, aqui em Parnaíba, o curso de biomedicina. Vamos pensar o seguinte: você está
você faz faculdade, por exemplo, trabalha em Caxias, no Maranhão, e faz faculdade de Direito, numa universidade pública, por exemplo, e foi removido para São Luís. Você vai levar sua faculdade lá para o EMA, por exemplo, para o UFMA de Direito, para São Luís. Você faz uma faculdade de Direito particular em Caxias, você foi removido para São Luís de ofício. Você vai procurar alguma faculdade particular em São Luís para fazer a sua matrícula. E ela vai ter que lhe aceitar, ó, em qualquer época, independentemente de vaga. Tem essa, tem que esperar o semestre acabar? Não, em qualquer época, independentemente de vaga. Agora, vamos supor que você faz biomedicina. Vamos pegar aqui o exemplo de Teresina, que eu sei que é desse jeito. Você faz biomedicina, por exemplo, em uma particular em Teresina. E aí você foi removido para Parnaíba. Eu sei que é Piauí, mas é o exemplo que eu quero que você perceba. Então, você está fazendo numa particular, biomedicina, Teresina, foi removido para Parnaíba. Em Parnaíba, não tem. Só existe biomedicina aqui na federal. Aí, nesse caso, é admitido. Nesse caso, o cara pode sair da particular e ir para uma pública, porque não tem outra. O curso dele só tem na pública. Aí ele ingressa sem vestibular na faculdade pública, ele começou na particular, vai terminar numa pública nessa situação, um caráter bem excepcional que o STF admite, beleza? Mas pela lei você não pode escolher, né? Ah, eu faço uma particular, fui removido, chega lá eu vou escolher, eu quero ir para a pública. Não, vai ser negado o seu pedido com certeza se tiver uma faculdade particular naquela localidade, tranquilo? Então, detalhe bem interessante isso daí, que vai ser esse direito aqui vai ser estendido também ao cônjuge, companheiro, filhos, enteados do servidor. Agora, a questão de estudos. O servidor que vai fazer um estudo, ou então até uma missão, foi convocado aí para representar o órgão, por exemplo, alguma coisa do tipo. E essa missão, ela pode ser no território nacional ou no exterior. Para isso, logicamente, ele precisa de autorização do chefe dos poderes. Se for do Poder Executivo, governador, Poder Legislativo, presidente da Assembleia Legislativa, no Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal de Justiça. Esse afastamento não pode exceder a 4 anos, e quando a pessoa volta, somente decorrido igual período será permitido uma nova ausência. Então, o período máximo que a pessoa vai se afastar é 4 anos. Pode ser que ela se afaste por 2 anos. E aí, quando ela volta, ela precisa ficar 2 anos trabalhando para poder solicitar novamente esse afastamento, para realizar um estudo, uma missão oficial, beleza? Além disso, o servidor que receber esse benefício não será concedido exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrer o período igual ao afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. Como assim, professor? Aqui a questão é o seguinte, você ficou 2 anos nesse afastamento aqui, que ele é remunerado. Quando você volta, você ficou 3 anos, você ficou 4 anos, que é o prazo máximo. Você tem que ficar, o mesmo tempo que você ficou fora, você tem que ficar trabalhando para poder solicitar novamente. Então, aqui 2 anos, aqui 3 anos, aqui 4 anos. Da mesma forma, você vai ter, quando você volta, você tem que trabalhar o mesmo período para poder solicitar uma exoneração, pedir para sair, por exemplo, para pedir uma licença para tratar interesse particular. Tem que esperar o período que você ficou afastado, salvo, vamos supor, você se afastou para uma missão oficial, chegou, você diz, eu quero sair, eu vou sair do serviço público. Ah, mas espera aí, você passou 4 anos lá, a administração pública ele pagando, você no exterior, aí quando chega aqui você quer sair? Não, meu patrão, tem que trabalhar 4 anos para poder pedir para sair, para compensar o dinheiro que foi gasto com você. Mas o cara, não, mas eu quero porque quero sair. Pois tá bom, vou calcular aqui quanto foi que eu gastei com você, vamos supor, eu gastei aqui 500 mil reais, você me paga os 500 mil e pode sair. Aí o cara, não, é 4 anos, passa ligeirinho, né? Copa do Mundo de 4 em 4 anos, eleição de 4 em 4, no instante que passa, eu espero os 4 anos aí, e beleza. Mas se ele quiser, ele vai lá e paga e sai, beleza? Agora, afastamento para a questão de doutorado, mestrado, especialização. Professor, qual a diferença, assim, porque aqui ele fala estudo. Aqui é como se fosse um estudo relacionado com a atividade profissional do cargo, né? Se fosse um treinamento, logicamente um treinamento a longo prazo, né? 1 ano, por exemplo, fazendo um treinamento ali
de algum assunto, alguma coisa. Isso acontece muito com policial. O servidor civil, às vezes, não tem muito isso, mas, por exemplo, policial militar, policial civil, às vezes ele vai fazer um curso de operações especiais que demora aí 6 meses, um ano. Então, se enquadra aqui no 162. Ele está realizando um estudo. Já, por exemplo, você vai fazer doutorado, mestrado, especialização, ou até mesmo algum curso que ele fala de aperfeiçoamento, né? Aí já é 163, tranquilo? Então, é bem difícil a diferença, até mesmo porque o 163 trouxe aqui a palavra aperfeiçoamento também, mas na prova eles vão perguntar, é só para você entender às vezes, mas são bem parecidos. Porque esse 162, ele é mais relacionado com missão, a pessoa é levada para uma missão, né? O estudo fica mais relacionado aqui. Beleza. Então, a pessoa pode solicitar esse afastamento, é difícil para danado para conseguir, mas pode. E aí vai depender da autorização, lógico, do chefe dos poderes. Vai ser publicado no Diário Oficial. E esse período de afastamento, frequentar curso de doutorado e mestrado, não pode exceder a 4 anos, incluindo as prorrogações para o curso de especialização e aperfeiçoamento, 2 anos, incluindo o período da elaboração da monografia. Beleza? Então, você tem que tomar cuidado com o seguinte: doutorado e mestrado não pode exceder a 4 anos, é o prazo máximo. Já se for um curso de especialização ou aperfeiçoamento, aí o prazo máximo já é 2 anos. Isso já incluindo tudo, tranquilo? Então, o período máximo que a pessoa pode fazer isso daí. Beleza. Quando os cursos, aqui se refere esse artigo, ocorrerem na cidade e domicílio do servidor, a liberação para afastamento ocorrerá somente quando o horário do curso coincidir com o seu horário de trabalho. Já eu explico isso daqui, mas deixa eu explicar logo só esse parágrafo 4º, que fala a mesma coisa do que eu já expliquei. Não será permitido novo afastamento nem concedida exoneração antes de decorrer o prazo igual do afastamento concedido ao servidor. A mesma forma aqui, né? Então, se ele se afastou 4 anos, tem que esperar 4 anos para pedir exoneração, pedir licença total interesse particular. Professor, mas é um pouco sem lógica, né? Que a pessoa... sem lógica, não. Às vezes o cara faz um doutorado, a cabeça dele muda. E às vezes, não quero mais saber de serviço público, não, quero pedir exoneração, vou trabalhar agora no setor privado, vou fazer isso, aquilo, outro, tal. Pode acontecer. Um doutorado, um mestrado, mudar a cabeça da pessoa e ela ter outro pensamento de vida. E ela volta do doutorado querendo pedir exoneração para trabalhar no setor privado. Aí não pode. O tempo que ela ficou lá no doutorado, ela vai ter que ficar para poder pedir. Se ela quiser pedir, não, mas eu quero porque quero sair. Aí, como eu falei, vai ter que fazer o ressarcimento. Tranquilo? E esse parágrafo terceiro é interessante por conta do seguinte: eu vou fazer um mestrado, mas eu moro em São Luís, o mestrado é em São Luís. Então, como regra, você não vai se afastar, não vai ser necessário se afastar, salvo se o horário ali do curso coincidir com o horário de trabalho. Não, meu mestrado, o horário das aulas, por exemplo, tem aula lá manhã e tarde, e eu trabalho manhã e tarde, aí tudo bem, mesmo sendo na mesma cidade, aí ok, vai ser liberado, mas se não, a aula é só à noite, eu trabalho manhã e tarde, então não vai ser concedido o afastamento. E cuidado aqui com o artigo 63A, que ele foi incluído recentemente, 2021, que é na hipótese de as aulas e atividades relativas a curso de doutorado, mestrado, se processarem por via remota, dispensando o deslocamento do servidor para a localidade de diversa lotação, o afastamento ocorrerá somente quando o horário de trabalho coincidir com o horário do curso, limitado a este. Como assim, professor? Aqui por conta da pandemia, né? Às vezes a pessoa vai fazer um doutorado, o doutorado é no Rio de Janeiro, então a pessoa tinha que se afastar. Mas não, o doutorado é no Rio de Janeiro, mas agora é online. Aí, opa, peraí, então não precisa se afastar. Se é online, só vai. Aqui entra a mesma regra como se fosse no mesmo domicílio. Só vai ser necessário o afastamento se a pessoa, se o horário for o mesmo. Professor, mas então mudou muita coisa? Não, mudou, sabe por quê? Vou dar aqui o exemplo para você. Vamos supor, o cara mora em São Luís, no Maranhão, trabalha manhã e tarde, aí vai fazer um doutorado no Rio de Janeiro. E lá o doutorado só é à noite. Se for de forma presencial, a pessoa vai se afastar, porque o doutorado, mesmo sendo só à noite, mas é presencial. Então, vai ocorrer o afastamento. Se for de forma remota, aí não vai ocorrer o afastamento. Por quê?
Porque como é online e é só à noite, não coincidiu com o horário de trabalho do servidor. Então, ele pode trabalhar manhã e tarde, à noite ele assiste ao online do doutorado dele. Agora, por exemplo, ele é do Maranhão, e trabalha manhã e tarde. Aí vai fazer um doutorado no Rio de Janeiro, que também tem aula manhã e tarde. Aí, se for presencial, ele vai pedir o afastamento. Se for de forma online, forma remota, mas como é no mesmo horário de trabalho dele, também vai ser concedido o afastamento. Tranquilo? Então, cuidado com esse detalhe, porque ele foi incluído em 2021. Beleza. Aqui o artigo 165, muito importante isso daqui. Por quê? Ele vai falar o seguinte: o servidor terá direito ao afastamento sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Aí o parágrafo 2º fala o seguinte: a partir do registro da candidatura até o 15º dia seguinte à eleição, o servidor ficará afastado com remuneração. Vamos analisar o seguinte: para você entender isso daqui, eu preciso explicar para você, pegar aqui um quadro em branco, como é que funciona um pouco o sistema eleitoral. O sistema eleitoral funciona assim: eu tenho aqui a convenção partidária, que é quando o partido vai escolher o candidato. É o que está acontecendo agora, né? Alguns partidos lançando pessoas aí como pré-candidatos a presidente da República, governador. Tem muitas pessoas querendo, mas aí o partido vai escolher um. Isso é a convenção partidária. Mas a pessoa não é candidata ainda, só o partido que escolheu. Ela precisa fazer o registro ali da candidatura dela. Que aí, quando ela rejeita a candidatura lá no TSE, no TRE, aí ok. Agora, oficialmente, ela é candidato. Aí começa a campanha, aquela coisa toda, e eu tenho a eleição. Só que a licença não acaba na eleição. A licença acaba 15 dias após a eleição, 15º dia após a eleição. E aí você tem que entender o seguinte: da convenção até o registro da candidatura, esse afastamento aqui é não remunerado. O servidor não recebe nada. É se ele quiser. Quer dizer, a pessoa quer, né? Para fazer já começar as campanhas, começar as reuniões, mas ele oficialmente ele não é candidato. Então, para a administração pública, não vai liberar ele remunerado, não. Aqui é se ele quiser. Se ele quiser, ele tira, mas sem remuneração. Agora, do registro da candidatura dele até o 15º dia após a eleição, esse afastamento vai ser remunerado. Beleza? Então, cuidado com isso daqui. E cuidado com o que eu falei para vocês. Agora vocês estão entendendo o porquê que eu destaquei isso daqui, né? Ele fala para exercer a atividade político-partidária, é sem prejuízo da remuneração. Por quê? Porque aqui ele está se referindo o período que é do registro da candidatura até o 15º dia após a eleição, que é realmente sem prejuízo, é remunerado. Opa, botei a setinha aí. É remunerado. Aqui ele não está se referindo à questão do período da convenção até o registro da candidatura, porque esse período ele tira se ele quiser. Ele não é obrigado, beleza? Então, cuidado com isso daí. Já aquele servidor que é candidato a cargo eletivo e exerce aí um cargo em comissão, tributação, arrecadação, fiscalização, ele vai ter que se afastar do dia do registro da candidatura até o 15º dia seguinte ao pleito. Como assim, professor? Para evitar que o cara, por exemplo, ele trabalha com arrecadação, fiscalização. Então, ele pode chegar e dizer, ó, sou candidato, estou aqui te fiscalizando, não vou te autuar, não vou te multar, não. Mas vota em mim. Poderia. Aí, nesse caso, ele registrou a candidatura dele, até o 15º dia ele tem que se afastar. E vai ser de forma remunerada. Beleza? O artigo 67, a renúncia à candidatura ou cancelamento do seu registro acarretará a extinção do afastamento com a obrigatoriedade do retorno imediato do servidor. Aqui, bem lógico, né? Ele renunciou à candidatura, não é mais candidato, cancelou o registro, isso daí vai determinar que ele volte e acaba o afastamento, né? Já expliquei esse tópico. Agora vamos analisar o artigo 170, porque ele vai trazer duas situações. Situações em que afastamentos são considerados como de efetivo exercício e tem situações que o afastamento é contado apenas para aposentadoria e disponibilidade. Como assim, professor? Aqui no artigo 170, são situações que a pessoa ela vai
sair do cargo, né, vai se afastar, mas aquilo é contado como de efetivo exercício, como se ela tivesse realmente trabalhando, né? Por exemplo, aqui a licença gestante, licença paternidade, licença tratamento de saúde, motivo de acidente, prêmio por assiduidade, desempenho de mandato classista. A pessoa na licença gestante, ela está afastada, a licença paternidade está afastada, mas ali conta como tempo de serviço, é como se ela estivesse trabalhando. Período de férias também, você passa 30 dias em casa, mas ali é contado como tempo de efetivo serviço. Conta como se você estivesse realmente trabalhando, é um direito seu as férias. Aí faltas abonadas, no máximo 5 por mês, deixa não ultrapasse o limite de 15 por ano. É uma questão de, faltei, mas foi por isso e tal. A falta abonada, até 5 no mês, pode contar como tempo de efetivo serviço. Desde que, vamos supor, em janeiro foi 5, em fevereiro foi 5, em março foi 5, em abril, não, pode mais não. Porque é 5 por mês, mas tem um limite por ano, que é 15 por ano. Então, desempenho de mandato eletivo federal, período de trânsito, período de suspensão quando ele for reabilitado, as licenças, como eu já expliquei, participação em competição desportiva, convocação do serviço militar, disponibilidade, a prisão quando ele for absolvido, né? O tempo que ele passou na prisão, se ele for absolvido, aí nesse caso vai contar como tempo de efetivo serviço. Agora aqui o ponto interessante, que vai contar apenas para aposentadoria e disponibilidade. Como assim, professor? Esse tempo aqui, por exemplo, ele conta para todos os efeitos. Então, tempo de férias conta, por exemplo, para estabilidade. Conta para promoção. Um exemplo, você até botar aqui mesmo bem aqui. O servidor começou a trabalhar. Trabalhou 1 ano. Aí ele saiu de férias 30 dias. Aí depois, trabalhou mais 1 ano, saiu de férias 30 dias. Então aqui já deu 2 anos e 2 meses, né? Então aqui no caso ele vai trabalhar mais 10 meses. Porque aqui 12 meses, aqui 1 mês, aqui 12 meses, aqui 1 mês e 10. Deixa eu ver se eu fiz a conta certa. Então, 12, 13, peraí, 24, 25, 26, mais 10, igual 36 meses. Pronto. Aqui é o período do estágio probatório dele. Então, nesse período do estágio probatório, teve 60 dias, né, 2 meses que ele estava de férias. Mas vai contar? Vai contar num período do estágio probatório. As férias é um direito dele. Então, vai contar sim esses 2 períodos aqui de férias. Não vai, não, peraí, você tirou férias, tem que trabalhar 1 mês a mais. Não, vai contar como tempo aí de efetivo exercício. Também para promoção, por exemplo, vai contar a promoção por atividade. Já tem situações, por exemplo, aqui o tempo de serviço público federal, estadual, municipal, licença de tratamento de saúde de pessoa da família com remuneração, licença para acompanhar o cônjuge com remuneração, afastamento para atividade política, desempenho de mandato eletivo anterior ao ingresso no serviço público e serviço em atividade privada vinculada à Previdência Social. Esse tempo aqui só vai contar para aposentadoria e disponibilidade. Então, por exemplo, o servidor está aqui, trabalhou 1 ano, e aí tirou 30 dias de licença para tratamento. Aí, fechou aqui. Tratamento de doença em pessoa da família. Esse tempo aqui, por exemplo, não vai ser contado para a estabilidade. Então, utilizando o mesmo exemplo, eu vou utilizar esse mesmo exemplo aqui. Aí, ok, ele tirou 30 dias. Aí depois ele trabalhou mais 1 ano. Eu só quero botar no plural, né? Que tá danado. Mais 1 ano. Aí tirou 30 dias de férias. E aí trabalhou mais 10 meses. Vamos analisar. Você pode observar que é a mesma coisa, ó. 1 ano, que até botei aqui no plural também. 1 ano, 1 ano. 30 dias, 30 dias. 1 ano, 1 ano.
30 dias, 10 meses, 10 meses. O mesmo exemplo. Só que o seguinte, esse aqui 12 meses, ok. Aqui 12 meses, ok. Aqui um mês, ok. 10 meses, ok. Só que esse um mês aqui não vai contar para a estabilidade. Por quê? Porque ele passou 30 dias em licença para tratamento de saúde de pessoa da família, com remuneração, porque se for sem remuneração, não conta para nada. Tem que ser com remuneração para contar para alguma coisa. E aí, nesse caso aqui, não vai contar para a estabilidade, só vai contar para a aposentadoria. Quando ele for se aposentar, esse tempo aqui vai entrar. Se ele for ficar em disponibilidade, vai entrar também. Então, nesse caso aqui, a pessoa precisa trabalhar mais um mês para poder fechar, porque aqui só deu 12, com 12, 24, 25, 35 meses. Então, está faltando um mês para fechar o estágio probatório. Tranquilo? Então, isso que significa. Às vezes você estuda assim e não entende o que é isso, né? O que é contar só para aposentadoria de disponibilidade. Eu estou explicando aqui na prática como é que funciona isso. Beleza? E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje com essa questão do tempo de serviço, afastamentos, muito interessante, é um tópico bem cobrado em prova. Na próxima aula, vamos explicar a questão do regime disciplinar. Advertência, suspensão, demissão, o PAD, né, o processo administrativo disciplinar, sindicância, recurso, revisão. Então está bem interessante, é um dos tópicos mais cobrados, é a próxima aula, porque quando a gente estuda estatuto, são 3 tópicos ali principais. É a parte de provimento, a parte de licenças, afastamentos e a parte do regime disciplinar. Esses 3 tópicos são muito importantes quando a gente estuda Estatuto dos Servidores. Beleza? Forte abraço a todos, bons estudos e aguardo vocês na próxima aula.